O livro Estratégia Boa, Estratégia Ruim, descubra suas diferenças e importância, porque ambição, ideologia, visão, missão e valores não são estratégicos, de Richard Hummelt, professor da Harvard Business School e de negócios da Universidade da Califórnia e na INSEAD, na França. É uma referência altamente recomendada. Segundo Hummelt, uma boa estratégia é um plano de ação apoiado por um argumento convincente. Veja bem, um plano apoiado por um argumento convincente. Por trás desse plano, há que se ter uma narrativa. Uma boa estratégia é uma mistura eficaz de pensamento e implementação. Uma estratégia possui uma estrutura que Hummelt chama de núcleo, o centro básico de uma estratégia. E esse núcleo, esse centro básico, ele contém 3 elementos. O primeiro elemento de uma boa estratégia é um diagnóstico, que explica a natureza do desafio, identificando quais aspectos da situação são críticos e os obstáculos que devem ser superados. Esse diagnóstico é uma visão crítica que tenta responder à pergunta: o que está acontecendo aqui? Hummelt afirma que mudanças estratégicas mais profundas são provocadas por uma mudança no diagnóstico, uma mudança na forma de como o estrategista percebe a sua definição de problema, sua definição de problema. Ou seja, foi identificado ali, foi feito um diagnóstico, ali foi possível identificar uma definição preliminar do problema. E à medida que a situação vai evoluindo, aquela definição do problema, aquela visão que o estrategista tinha de qual era o seu desafio, ela vai sendo aperfeiçoada. E aí grandes mudanças estratégicas podem acontecer, porque o diagnóstico é um elemento fundamental. O segundo elemento de uma boa estratégia é uma política orientadora para lidar com esse desafio que foi identificado no diagnóstico. Essa política orientadora é uma abordagem ampla para enfrentar ou superar todos os pontos que foram identificados nesse diagnóstico. Boas políticas orientadoras definem um método de lidar com a situação. E ela descarta uma vasta gama de ações que eram possíveis. Ações foram consideradas, a princípio eram ações coerentes, importantes, mas à medida que o estrategista vai evoluindo no seu pensamento e vai progredindo em direção a um planejamento que vai resultar em uma série de ações, algumas ações vão ser descartadas. E isso realmente pode gerar um desconforto psicológico, mas é importantíssimo eu eliminar ações que não vão me levar aos resultados que eu realmente quero a longo prazo. Sem uma política orientadora, uma organização, uma equipe não tem nenhum princípio, nenhuma base para coordenar e focar suas ações. Ou seja, o estrategista ele pensa numa série de ações, mas se ele não tiver essa política orientadora, essas ações estarão totalmente ocorrendo de forma descoordenada. E isso não é bom, com certeza. E o terceiro elemento é um conjunto de ações coerentes para levar a cabo aquela política orientadora. Ou seja, eu tenho um diagnóstico, a partir dali eu tenho uma política orientadora que vai me dar um método, e aí eu preciso das ações coerentes. O que eu vou efetivamente fazer? Quais são as tarefas que eu vou executar? Primeiro isso, depois aquilo, isso aqui junto com aquilo, isso depois daquilo. Tudo isso é um conjunto de ações coerentes. Isso significa que as ações adotadas, ou seja, que ações que eu estou falando? Quais recursos eu vou alocar? Quais políticas eu vou priorizar? Quais são as manobras que eu vou realizar? Tudo isso deve ser consistente e coordenado. Ou seja, ao menos a sua estratégia tem que considerar um diagnóstico, um método e um conjunto de ações táticas coordenadas de acordo com a orientação estratégica ampla.